Deus está prestes a transformar o luto em mudança, e até os inimigos vão testemunhar a glória que está sobre todos. Você sente o peso no ar? Essa tensão que aperta o peito quando você escuta mais uma sirene cortando a madrugada. O Rio de Janeiro não está apenas enfrentando uma crise de segurança. Está enfrentando uma guerra espiritual que machuca a alma, que rouba a paz, que planta o medo onde deveria haver esperança. A fumaça subindo das comunidades, há lágrimas escorrendo nos rostos de mães que esperam filhos voltarem para casa. Há uma angústia coletiva que sufoca, que paralisa, que faz até os mais fortes questionarem: Senhor, até quando? Mas no meio desse caos aparente, no centro dessa tempestade violenta, existe algo que o olho natural não consegue enxergar. Existe um chamado silencioso, profundo e poderoso ecoando sobre essa cidade. É a voz do Espírito Santo atravessando o barulho dos tiros, penetrando o medo das famílias, alcançando o coração dos que ainda ousam crer. E esse chamado diz uma palavra que parece impossível diante da realidade: permaneçam firmes. Firmes. Não porque a situação melhorou, não porque o perigo passou, não porque alguém trouxe uma solução política ou militar. Firmes porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo ao redor grita que Ele está distante. Firmes porque a nossa fé não pode ser construída sobre circunstâncias favoráveis, mas sobre a rocha inabalável da palavra de Deus. Firmes porque, no final das contas, essa batalha não é nossa, é do Senhor. Você já se perguntou por que Deus não simplesmente remove você da guerra? Por que Ele não te tira do campo de batalha, não te poupa da dor, não te transporta para um lugar seguro onde nada pode te alcançar? Porque Deus não está interessado apenas em te proteger. Ele está interessado em te transformar. Ele sabe que há algo sendo forjado em você agora, nesse exato momento de pressão, que só pode ser formado no fogo da adversidade. Ele sabe que o testemunho mais poderoso que o mundo precisa ver não é o de alguém que nunca passou por guerra, mas de alguém que permaneceu firme no meio dela. Estar firme na fé não é fingir que está tudo bem. Não é colocar um sorriso falso no rosto e dizer que não dói. Não é negar a realidade do caos que te cerca. Estar firme na fé é olhar para o caos de frente, sentir a dor profundamente, reconhecer o medo honestamente e ainda assim escolher crer. É dizer: sim, está difícil. Sim, eu tenho medo. Sim, eu não entendo. Mas eu escolho confiar em Deus mesmo assim. É escolher enxergar propósito na dor. É acreditar que, mesmo quando a cidade sangra, Deus ainda tem planos para ela. É entender que cada sirene que você ouve pode parecer um sinal de desespero para os olhos naturais, mas para quem enxerga com os olhos espirituais, é também um som de alerta celestial. É Deus chamando os seus filhos da luz para se levantarem, para se posicionarem, para se tornarem intercessores no meio da guerra, para serem pontes entre o céu e a terra, para serem vozes de restauração quando todos ao redor só conseguem enxergar destruição. Você foi chamado para isso. Não é coincidência que você está nessa cidade, nesse tempo, nessa geração. Deus te colocou aqui estrategicamente. Ele precisa de gente que não foge quando a guerra começa. Ele precisa de gente que não desiste quando tudo desaba. Ele precisa de gente que permanece firme. Deixa eu te levar para uma história que vai fazer você entender exatamente o que significa permanecer firme, mesmo quando tudo parece perdido. Estamos na Babilônia, no império mais poderoso da época. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro gigantesca e decretou que quando a música tocasse, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. Quem não obedecesse seria lançado imediatamente numa fornalha ardente. Era uma ordem absoluta. Era a lei do império. Era questão de vida ou morte.
E então a música tocou. Milhares de pessoas se prostraram. Governadores, príncipes, capitães, todos caíram de joelhos diante da estátua. Todos, exceto 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles permaneceram de pé, firmes, inabaláveis. Enquanto todo mundo ao redor se curvava, eles se mantiveram eretos, olhando para frente, recusando-se a adorar qualquer coisa que não fosse o Deus vivo. Você consegue imaginar a coragem que isso exigiu? Eles estavam sozinhos. Eles estavam cercados por inimigos. Eles sabiam qual era a consequência. A fornalha estava aquecida, pronta para devorar quem ousasse desobedecer. Mas eles fizeram uma escolha que define o que significa ser firme na fé. Eles decidiram que prefeririam morrer em pé do que viver de joelhos. Quando foram levados diante do rei, Nabucodonosor deu a eles uma última chance. É verdade que vocês não adoram meus deuses, nem se prostram diante da estátua que levantei? E então ele fez a pergunta que revela a arrogância humana diante do poder de Deus. E qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3,15. A resposta deles ecoa através dos séculos e precisa ecoar no seu coração hoje. Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3:16, 18. Você entendeu o que eles disseram? Deus pode nos livrar. Nós cremos que Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não livre, mesmo que a gente morra nessa fornalha, a gente não vai se curvar. Essa é fé verdadeira. Fé que não depende do resultado favorável. Fé que não negocia princípios por sobrevivência. Fé que diz: eu vou obedecer a Deus, aconteça o que acontecer. E o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha. O fogo estava tão intenso que matou os soldados que os lançaram lá dentro. Mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele viu algo que o deixou em choque. Ele disse: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3:24, 25. Eles não estavam sozinhos na fornalha. Jesus estava lá com eles. E quando eles saíram, não havia cheiro de fumaça, não havia um fio de cabelo queimado, não havia nada que indicasse que eles tinham passado pelo fogo. O único efeito do fogo foi queimar as cordas que os amarravam. A fornalha não os destruiu, ela os libertou. Essa é a promessa para você hoje. Quando você permanece firme, quando você se recusa a se curvar diante das circunstâncias, quando você escolhe adorar a Deus no meio da guerra, Jesus entra na fornalha com você. E o que o inimigo planejou para te destruir, Deus transforma em libertação. Eu sei exatamente o que você está enfrentando. Eu sei que tem noites em que você se deita na cama e escuta os helicópteros sobrevoando a sua região. Eu sei que tem dias em que você precisa mudar de rota, sair mais cedo, voltar mais tarde, sempre com aquele aperto no coração, sempre com aquela oração silenciosa, pedindo proteção divina. Eu sei que você já cansou de ver notícias de morte, de violência, de operações policiais que pareiam nunca resolver nada. Eu sei que você já pensou em desistir, em sair dessa cidade, em buscar paz em outro lugar. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar completamente a sua perspectiva. Essa guerra não é apenas física. O que você vê nas ruas, o que você assiste nos noticiários, o que você sente no ar. Tudo isso é apenas a manifestação visível de uma guerra espiritual muito maior que está acontecendo nas dimensões invisíveis. E nessa guerra espiritual, você não é apenas uma vítima, você é um guerreiro. Você é um intercessor. Você é uma arma poderosa nas mãos de Deus.
Efésios 6:12 deixa isso muito claro. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A verdadeira batalha não é contra pessoas. É contra forças espirituais que querem dominar essa cidade, que querem roubar a esperança, que querem matar sonhos, que querem destruir famílias. E é por isso que Deus está levantando gente como você. Gente que não se conforma com a situação. Gente que não aceita o caos como normalidade. Gente que se posiciona na brecha e diz: não enquanto eu estiver vivo, não enquanto eu puder orar, não enquanto eu tiver fé. Você é essa pessoa. Deus te escolheu para esse tempo. Ele te manteve nessa cidade porque Ele precisa de gente que brilhe no meio das trevas. Eu entendo que às vezes você se sente cansado. Eu entendo que às vezes parece que suas orações não estão fazendo diferença. Eu entendo que o silêncio de Deus pode ser ensurdecedor quando você clama e não vê resposta imediata. Mas eu preciso que você saiba de algo. Deus nunca desperdiça suas orações. Cada lágrima que você derramou, cada joelho que você dobrou, cada palavra que você declarou em fé, tudo está sendo registrado no céu. Tudo está gerando consequências no mundo espiritual. Tudo está preparando o terreno para uma manifestação sobrenatural que está prestes a acontecer. O problema é que nós queremos resultados instantâneos. Nós vivemos numa geração de micro-ondas espiritual. Oramos hoje e esperamos a resposta amanhã. Mas Deus trabalha em outra dimensão de tempo. Ele trabalha com eternidade. Ele vê o quadro completo. Ele sabe que há coisas sendo preparadas, ajustadas, alinhadas que precisam acontecer antes da manifestação visível. Pense em Daniel. Ele orou e a resposta demorou 21 dias. Não porque Deus não ouviu, não porque Deus não respondeu, mas porque havia uma guerra espiritual acontecendo nos céus. O anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel 10, 12 e 13. Você entende? A resposta já tinha saído do trono de Deus no primeiro dia, mas houve resistência espiritual. E o que sustentou aquela resposta atravessando a batalha espiritual até chegar a Daniel foi a firmeza dele. Ele não desistiu. Ele continuou orando. Ele permaneceu firme. E agora eu preciso que você faça algo. Se você está sentindo essa palavra no seu espírito, se você está entendendo que Deus está falando diretamente com você, vai até os comentários agora e escreve: eu recebo. Declara que você recebe essa palavra de firmeza e escreve também o número 21, porque assim como a resposta de Daniel veio no dia 21, a sua resposta está chegando. E não esquece de se inscrever neste canal, porque Deus vai continuar falando através dessas mensagens. Agora, eu preciso te mostrar algo que vai explodir a sua mente e vai mudar a forma como você enxerga essa guerra. A lógica de Deus não funciona como a nossa lógica. O que parece loucura para nós é sabedoria para Ele. O que parece derrota para nós é vitória para Ele. O que parece perda para nós é ganho para Ele. Porque Deus não enxerga apenas o momento presente. Ele enxerga o propósito eterno. 1 Coríntios 1:27 diz algo revolucionário. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você entende o que isso significa? Deus escolhe propositalmente o que parece impossível, o que parece sem chance, o que parece derrotado, e através disso, Ele manifesta o seu poder de forma tão absurda que ninguém pode dar outra explicação senão: isso foi Deus. É por isso que Ele reduziu o exército de Gideão
de 32.000 para 300. É por isso que ele mandou Davi enfrentar Golias com uma funda. É por isso que ele escolheu uma virgem desconhecida para ser a mãe do Salvador. É por isso que ele transformou pescadores em apóstolos. É por isso que ele usou uma cruz, o símbolo da maior vergonha, como instrumento da maior vitória da história. E é por isso que ele não te tirou dessa guerra. Porque ele vai usar exatamente essa situação impossível, exatamente esse cenário caótico, exatamente esse momento em que todo mundo acha que não tem mais jeito, para manifestar uma glória tão grande que o mundo inteiro vai ter que reconhecer. O Deus desse povo é real. Romanos 8:31 pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: não importa quem seja contra você, não importa quantos sejam, não importa quão poderosos pareçam. Se Deus está do seu lado, você já venceu. A batalha já foi decidida, o final já foi escrito. Você só precisa permanecer firme até que a manifestação visível alcance você. E eu profetizo sobre você agora, está chegando um de repente divino. Existe um momento na agenda de Deus marcado especificamente para você. Um momento em que tudo vai mudar de forma tão rápida que você nem vai conseguir processar. Um momento em que portas que estavam trancadas há anos vão se escancarar. Um momento em que inimigos que pareciam invencíveis vão cair. Um momento em que o impossível vai se tornar realidade diante dos seus olhos. A Bíblia está cheia desses momentos. De repente, um mar se abriu. De repente, uma muralha caiu. De repente, um morto ressuscitou. De repente, uma tempestade se acalmou. De repente, uma prisão se abriu. De repente, línguas de fogo desceram. De repente, 3.000 almas foram salvas num único dia. E o seu, de repente, está chegando. O testemunho que está sendo forjado em você agora é tão poderoso que vai ser impossível de negar. As pessoas vão olhar para você e perguntar: como você sobreviveu? Como você permaneceu firme? Como você não enlouqueceu? Como você não desistiu? E você vai responder: não fui eu. Foi o Deus que habita em mim. Foi a fé que Ele colocou no meu coração. Foi a força que Ele renovou em mim todos os dias. Isaías 40:31 promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é passividade, é firmeza ativa, é continuar crendo enquanto aguarda, é continuar adorando enquanto espera, é continuar declarando enquanto caminha. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Você não apenas sobrevive à guerra, você sai dela mais forte do que entrou. Agora fecha os seus olhos comigo. Não importa onde você está, coloca a tua mão no coração e recebe essa oração profética sobre a tua vida. Pai Celestial, eu venho diante de Ti, em nome poderoso de Jesus, clamando por cada pessoa que está assistindo agora. Senhor, Tu conheces a guerra que eles enfrentam. Tu conheces o medo que tenta habitar no coração deles. Tu conheces as noites em que o sono não vem porque a preocupação consome. Tu conheces as lágrimas que foram derramadas em secreto, as orações que foram sussurradas no escuro, os clamores que foram gritados em desespero. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, que essa temporada de medo acabou. Essa temporada de insegurança acabou. Porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, eu decreto firmeza sobre cada vida, que eles não sejam abalados pelas circunstâncias, que eles não sejam movidos pelas notícias, que eles não sejam derrubados pelos ataques do inimigo, que eles permaneçam firmes como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no seu tempo
e cuja folha não cai. Eu declaro que eles são inabaláveis porque estão edificados sobre a rocha que é Cristo. Pai, eu profetizo um de repente divino sobre o Rio de Janeiro. Que de repente a paz invada essa cidade. Que de repente a violência recue. Que de repente um avivamento espiritual exploda em cada comunidade. Que de repente milhares de almas sejam salvas. Que de repente famílias sejam restauradas. Que de repente a presença de Deus se manifeste de forma tão intensa que ninguém consiga negar que Tu estás agindo. Senhor, eu quebro todo o plano do inimigo sobre essas vidas. Eu anulo toda a estratégia de medo. Eu destruo toda a fortaleza de ansiedade. Eu cancelo todo o decreto de morte. E eu declaro vida, paz, proteção, prosperidade, alegria, salvação, libertação sobre cada pessoa que está ouvindo agora. Em nome de Jesus eu decreto que anjos estão acampados ao redor deles, que o sangue de Jesus os cobre, que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, que eles vão viver e não morrer para contar as obras do Senhor. Pai, eu oro por sabedoria para eles saberem como agir nessa guerra, por coragem para não fugirem quando a batalha apertar, por fé para continuarem crendo mesmo quando tudo parecer impossível, por amor para serem sal e luz em meio às trevas. Que eles sejam instrumentos de restauração nas tuas mãos, que eles sejam vozes proféticas que declaram tua verdade, que eles sejam pontes entre o céu e a terra, trazendo a glória de Deus para essa cidade. E eu profetizo, esse ano vai ser marcado por testemunhos poderosos. Eles vão ver milagres acontecendo. Eles vão experimentar o sobrenatural. Eles vão testemunhar a manifestação da tua glória de forma que nunca viram antes. E quando o ano terminar, eles vão olhar para trás e vão dizer: foi Deus, do começo ao fim foi Deus. Eu não conseguiria sozinho, mas Ele estava comigo. Ele me sustentou, Ele me guardou, Ele cumpriu sua promessa. Tudo isso eu peço, eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém. Agora abre os teus olhos e recebe essa palavra. Você não está sozinho. Deus está contigo e Ele vai te sustentar até o fim. Permaneça firme. Continue crendo. Continue adorando. Continue declarando, porque a vitória já é tua. Em nome de Jesus. Se essa palavra tocou o teu coração, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Deixa o teu "eu recebo" nos comentários. Escreve o número 21 como profecia de que tua resposta está chegando. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais mensagens proféticas que vão edificar a tua fé. Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor seja contigo.